Abraão, filho de Terá, nasceu na antiga cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte de Harã, irmão de Abraão, sua família decidiu deixar Ur dos Caldeus e partir em direção à terra de Canaã. Durante essa jornada, eles fizeram uma parada em Harã, onde se estabeleceram por um tempo. Tanto Ur dos Caldeus quanto Harã eram centros importantes de adoração pagã, dedicados ao deus da lua. Determinar com precisão a época do nascimento de Abraão é desafiador, mas a maioria dos estudiosos bíblicos e arqueólogos situa seu nascimento no início do segundo milênio antes de Cristo, aproximadamente entre 2000 e 1800 antes de Cristo. Esta datação é baseada em análises históricas e contextuais dos eventos descritos na Bíblia. No capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia narra um momento crucial na vida de Abraão. Deus apareceu a ele e o chamou para largar a vida em Harã. Deus instruiu Abraão a deixar sua terra natal, sua família e a casa de seu pai para seguir para uma terra que ele lhe mostraria. Deus fez promessas grandiosas a Abraão, dele faria de Abraão uma grande nação, abençoaria seu nome e o tornaria uma bênção para todos os povos da terra. Aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados, e aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Demonstrando uma fé inabalável, Abraão obedeceu à ordem divina. Aos 75 anos, ele partiu de Harã, levando consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os servos e bens que havia adquirido durante sua estadia em Harã. Esta jornada marcou o início de uma nova era para Abraão e sua família, seguindo a promessa divina que mudaria o curso da história. Depois de chegar à Palestina, Abraão se estabeleceu nas proximidades de Betel, Hebrom e Berseba. No entanto, devido a uma severa fome que assolava a região, ele decidiu descer até o Egito em busca de melhores condições. Temendo pela sua vida, Abraão não revelou que Sarai era sua esposa, apresentando-a apenas como sua irmã. Esse engano levou a complicações no Egito, pois a beleza de Sarai chamou a atenção do rei, que a tomou para si. Antes que o rei pudesse se aproximar de Sarai, Deus interveio. Ao descobrir a verdade, o rei confrontou Abraão e, para evitar mais problemas, mandou-o embora do Egito. Assim, Abraão e sua família retornaram para a região sul de Canaã, reassentando-se nas proximidades de Betel. Tanto Abraão quanto seu sobrinho Ló possuíam grandes riquezas e muitos rebanhos, o que acabou gerando conflitos entre seus pastores, pois a terra não conseguia sustentar ambos vivendo juntos. Para resolver a disputa, Abraão e Ló decidiram se separar. Ló escolheu as planícies férteis do Jordão, estabelecendo-se perto das cidades de Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão permaneceu nas colinas de Hebrom, na região montanhosa ao sul. A jornada de Abraão, desde sua saída de Harã até seu reassentamento em Hebrom, ilustra a profundidade de sua fé e a complexidade das provações que enfrentou. Cada passo dado por Abraão não só marcou sua própria história, mas também pavimentou o caminho para a realização das promessas divinas que impactariam todas as futuras gerações. No capítulo 17 do livro de Gênesis, Deus faz uma aliança com Abrão, mudando seu nome para Abraão, que significa o pai de muitos ou o pai de uma multidão. Esta mudança de nome reforça a promessa divina de que Abraão seria o progenitor de muitas nações. Deus também renomeia sua esposa Sarai para Sara, e reitera a promessa de que, apesar de sua idade avançada, eles teriam um filho, Isaque, através do qual a aliança de Deus seria mantida. Para selar essa promessa, Deus estabeleceu um pacto com Abraão, marcado pelo rito da circuncisão. As mudanças nos nomes de Abrão e Sarai têm um significado profundo relacionado à promessa divina feita por Deus a Abraão. Essa promessa começou a ser revelada em Gênesis, capítulo 12, quando Deus chamou Abrão para deixar sua terra natal e seguir para uma terra que ele lhe mostraria. Deus prometeu que Abrão seria o pai de uma grande nação. No capítulo 15 de Gênesis, Deus reafirmou sua promessa a Abrão, assegurando-lhe que ele seria pai de um herdeiro próprio e que seu servo Eliezer não seria o herdeiro de sua casa.
Deus garantiu a Abrão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. No início do capítulo 17, Deus aparece a Abrão quando ele tem 99 anos e reafirma a aliança. Deus instrui a Abraão a andar em sua presença e ser perfeito. Deus promete a Abraão que estabelecerá uma aliança perpétua com ele e sua descendência, dando-lhes a terra de Canaã como possessão eterna. O cumprimento final da promessa começou com o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Contudo, antes de Isaque, Abraão teve outro filho, Ismael. A história de Ismael começou no capítulo 16 de Gênesis, quando Sara, sendo estéril e desesperada para dar um herdeiro a Abraão, ofereceu sua serva egípcia, Agar, para conceber um filho. Essa prática de uma serva conceber um filho em nome de sua senhora era comum na época. Agar deu à luz Ismael quando Abraão tinha 86 anos. Apesar de Ismael ser o primogênito, Deus especificou que a aliança dele seria continuada através de Isaque, o filho que Sara teria. Em Gênesis 17, Deus reafirmou que Sara daria à luz um filho e que ele seria o herdeiro da promessa divina. Abraão, que tinha 100 anos na época do nascimento de Isaque, e Sara, com 90 anos, experimentaram o cumprimento milagroso da promessa de Deus. Após o nascimento de Isaque, Agar e seu filho Ismael foram despedidos por Abraão. Eles partiram pelo deserto de Berseba. Segundo o livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 13, Deus prometeu fazer de Ismael uma grande nação também, pois ele era descendente de Abraão. Mesmo no deserto de Berseba, onde Agar e Ismael vagam, Deus não abandona Ismael. No versículo 13, Deus promete a Agar que fará de Ismael uma grande nação, orando a linhagem de Abraão. Esta promessa se cumpre, e Ismael é reconhecido como o ancestral dos povos árabes. É através da linhagem de Ismael que os árabes traçam sua origem até Abraão. Por outro lado, Isaque emergiu como a personificação exata da promessa divina. Seu nascimento, um milagre considerando a idade avançada de Abraão, ocorreu quando este tinha 100 anos. Abraão é um dos personagens mais importantes da Bíblia, sendo amplamente mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, Abraão é citado com grande frequência, aparecendo em pelo menos 74 referências. Somente Moisés é mencionado mais vezes, com aproximadamente 79 referências. Deus é frequentemente chamado de o Deus de Abraão, como registrado no Evangelho de Mateus, onde Abraão também é apresentado como antecessor do Messias. Segundo o Novo Testamento, Abraão é mais do que apenas o patriarca dos israelitas, ele é considerado o pai espiritual de todos os que compartilham a fé em Cristo. Sua fé é apresentada como um modelo exemplar que todos os crentes devem seguir. Em virtude dessa fé notável, Abraão é celebrado na galeria dos heróis da fé no livro de Hebreus. No capítulo 11 de Hebreus, a fé de Abraão é destacada como um exemplo de confiança absoluta em Deus, mesmo quando as promessas pareciam humanamente impossíveis de serem realizadas. Apesar de não haver relatos históricos extrabíblicos específicos que comprovem a existência de Abraão, as descobertas arqueológicas sobre a civilização da época corroboram a descrição bíblica. Estudiosos consideram os relatos bíblicos como representações precisas do período. Por exemplo, a Guerra dos Quatro Reis mencionada em Gênesis, capítulo 14, é vista por muitos arqueólogos como uma narrativa detalhada e geograficamente precisa dos eventos da época. Esse relato, em particular, é valorizado por sua exatidão na descrição das localidades e eventos envolvidos, reforçando a credibilidade histórica das escrituras bíblicas. A história de Abraão também é significativa por seu papel central na teologia cristã e judaica. Ele é visto como o patriarca não apenas do povo de Israel, mas também como uma figura ancestral para outras nações, especialmente através de seu filho Ismael, considerado o antecessor dos povos árabes. A aliança de Deus com Abraão, marcada pelo rito da circuncisão, é um elemento crucial que simboliza a relação especial entre Deus e a descendência de Abraão.
Além disso, Abraão é frequentemente lembrado por sua disposição de sacrificar seu filho Isaque, um teste supremo de sua fé, narrado em Gênesis, capítulo 22. Esta história é fundamental para entender a profundidade da fé de Abraão e a sua total obediência a Deus. A intervenção divina, impedindo o sacrifício de Isaque, reafirma a promessa de Deus e marca um momento de renovação da aliança. A importância de Abraão é sublinhada também na tradição islâmica, onde ele é conhecido como Ibrahim, e é altamente reverenciado como um profeta e um modelo de submissão a Deus. Para finalizar, podemos destacar algumas características marcantes sobre a história de Abraão. Ele é amplamente reconhecido como o pai do povo hebreu e de outras nações, e é venerado como o pai da fé. O Novo Testamento ensina que todos os que têm fé em Jesus Cristo são considerados descendentes espirituais de Abraão, solidificando sua importância transcultural e transreligiosa. A Bíblia fornece poucos detalhes sobre a vida de Abraão antes dos seus 75 anos. No entanto, é sabido que ele se tornou pai de Isaque, o filho da promessa, aos 100 anos. Apesar de viver quase como um nômade, Abraão era extremamente rico e poderoso. Embora fosse um homem de paz, ele utilizava seus servos como um exército em conflitos ocasionais para proteger seus interesses e sua família. Abraão teve encontros diretos com Deus, incluindo uma visita em forma humana acompanhada por 2 anjos. Além disso, ele recebeu revelações divinas por meio de sonhos e foi chamado de profeta por Deus. Em 2 ocasiões, Abraão ocultou que Sara era sua esposa, uma vez no Egito diante do faraó e outra em Gerar diante de Abimeleque, demonstrando a complexidade de suas experiências e decisões. Um dos episódios mais significativos na vida de Abraão foi seu encontro com Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que o abençoou, estabelecendo uma conexão espiritual profunda. O escritor do livro de Hebreus explora este episódio para argumentar a legitimidade e superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico, colocando Melquisedeque como uma figura que prefigura Cristo. Abraão é mencionado no Novo Testamento 74 vezes, sendo considerado um exemplo de fé inabalável. Ele é retratado como um modelo de obediência e fidelidade a Deus, alguém que confiou nas promessas divinas mesmo quando estas pareciam humanamente impossíveis. A fé de Abraão é exaltada no livro de Hebreus, capítulo 11, onde ele é descrito como um dos heróis da fé. Além de ser uma figura central na tradição judaica, Abraão também desempenha um papel crucial no cristianismo e no islamismo. No cristianismo, ele é visto como o pai espiritual de todos os crentes, tanto judeus quanto gentios. O apóstolo Paulo, em suas cartas, especialmente em Romanos e Gálatas, enfatiza que a fé de Abraão é um modelo para todos os que acreditam em Jesus Cristo. No islamismo, Abraão, conhecido como Ibrahim, é igualmente reverenciado como um profeta e um exemplo de submissão a Deus. Ele é reconhecido como um ancestral dos árabes através de seu filho Ismael, e sua disposição de sacrificar seu filho é comemorada anualmente na festividade do Eid al-Adha. Abraão viveu 175 anos, e sua vida continua a ser uma fonte de inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Seu legado perdura não apenas nas escrituras sagradas, mas também na fé e nas tradições de diversas culturas e religiões. A história de Abraão é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e da importância da fé e da obediência na vida dos crentes. Na Bíblia, Abraão é chamado de o amigo de Deus, uma designação que ressalta sua íntima relação com o Criador. Apesar das dificuldades e provações, Abraão nunca deixou de confiar no Deus que o chamou. Sua fé foi testada inúmeras vezes, como quando Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mesmo quando sua esposa Sara era estéril e ambos já eram avançados em idade. Aos 100 anos, Abraão viu a promessa de Deus se cumprir com o nascimento de seu filho Isaque, que nasceu quando Sara tinha 90 anos. Este evento é um dos mais milagrosos e significativos na história de Abraão, simbolizando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas.
Além de ser um patriarca, Abraão é também um modelo de fé para os cristãos. O Novo Testamento ensina que todos os que têm fé em Jesus Cristo são considerados descendentes espirituais de Abraão. O apóstolo Paulo, especialmente em suas cartas aos Romanos e aos Gálatas, enfatiza que a fé de Abraão serve como um exemplo para todos os crentes. Em Romanos capítulo 4, Paulo descreve como Abraão foi justificado pela fé, antes mesmo de a lei ser dada, fazendo dele o pai de todos os que creem, tanto judeus quanto gentios. A compreensão de quem foi Abraão é fundamental para entender a fé judaico-cristã, pois ele é uma figura central que une judeus e gentios, povos de todas as línguas, tribos e nações como os descendentes legítimos de Abraão pela fé. Sua vida e legado continuam a inspirar e orientar a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. Abraão é visto como um exemplo de obediência, paciência e confiança em Deus. Ele não só seguiu a Deus fielmente durante sua vida, mas também passou essa fé para seus filhos e descendentes, estabelecendo um legado espiritual que perdura até hoje. Abraão viveu 175 anos, e sua vida é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus e da importância da fé e da obediência na vida dos crentes. Sua história é um pilar não só na tradição judaica, mas também no cristianismo e no islamismo, fazendo de Abraão uma figura universalmente respeitada e reverenciada. Ele continua a ser uma fonte de inspiração para muitos, mostrando que a verdadeira fé em Deus pode superar todas as adversidades e realizar o impossível.